Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino e hoje eu vou dar uma dica master para você, tá? O Axis ele tem essa facilidade de poder se criar regras de validação. Você precisa se preocupar como e o que entrará no seu banco de dados, tá? E muitas das vezes você fala, olha, então vou partir para o VBA e verificar a caixa de texto. É aí que você se engana. Eu vou te dar um exemplo aqui. Depois você entra nesse site aqui, suporte da Microsoft, e aqui vai ter algumas questões sobre regra de validação. Por exemplo, vamos supor que você tem um campo de número, tá? E você fala assim, olha, eu quero o que seja maior do que 100 e menor do que 1000. Então, o campo é número e você fala assim, não, esse número aqui tem que ser maior do que 100 e menor do que 1000. Teve um dia, deixa eu abrir o Paint aqui, teve um dia que um cliente meu, ele me pediu o seguinte, olha, esse campo aqui, ele tem que ter, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 30 ou 31, tá? Por ser um campo de data. Então, eu simplesmente coloquei isso para ele lá na regra de validação. Outro dia, um cliente meu falou o seguinte, olha, eu preciso que a data precisa ser maior do que hoje, tá? Então ele falou comigo, precisa ser maior do que hoje. Então você vai e coloca lá num campo de data maior do que hoje, ou na verdade você vai colocar maior do que data, só isso. Então ele vai entender aquele campo ali, ele só pode entrar dados maior do que hoje, ele não vai aceitar dados de hoje nem dados do passado, tá? Agora para texto, você pode ter algumas regras, tá? Que você precise trabalhar com ela, tá? Essa aula aqui é muito boa, por quê? Vou colocar aqui um tamanho 20, tá? Vou colocar aqui tamanho 20 para você ver. Preste atenção, vamos supor que você fala assim, olha, os meus campos, o meu campo de e-mail, por exemplo, ele tem que ter arroba, tá? E tem que ter o .com, .br, .com, tal. Bom, isso você tem que montar essa estrutura. Para isso, você vai usar, por exemplo, você sabe que você precisa, antes do arroba você tem alguns caracteres especiais, você tem alguns caracteres, tá bom? Que é, o Sabino Elbert, arroba, então antes do arroba eu tenho algum texto, depois do arroba também tem. Mas ainda eu preciso validar com o .com, .br, tá? Então tem algumas formas de fazer isso, tá bom? Eu vou pegar bem leve nessa parte para não confundir sua cabeça. Mas vamos supor que você quer uma regra que o campo tem e-mail e você vai usar, por exemplo, vai abrir aqui uma aspas, tá vendo? E vai fazer o seguinte, olha, usar o asterisco, que ele é um caractere coringa, ou seja, ele significa que vai vir qualquer caractere, tá? Na validação de dados na tabela, você define, por exemplo, olha, eu quero qualquer caractere, isso aqui significa qualquer caractere, mas tem que ser 5, tá? Vamos fazer um teste aqui no Axis, por exemplo, vou criar uma tabela qualquer aqui, tipo texto, tá? Vou salvar aqui, ó, um texto qualquer e outro aqui texto qualquer. Essa primeira aqui eu vou colocar uma regra de validação nela, tá bom? Ó, tem que ser 5, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei 5 ou 6. Aí vou colocar entre aspas, tá bom? Entre aspas. Ok, ó, como ele já entende isso aqui. Então tem que ter 5 caracteres. Então vou colocar só um e vou dar um tab. Tá vendo? Ele já não deixa. Vou colocar 5 agora. 3, 2, 3, 4, 5. Passou. Tá entendendo? Então, quando você coloca aqui, voltando para o Paint, quando você coloca aqui, por exemplo, olha, eu quero uma quantidade específica de caractere, você coloca a interrogação. Mas quando você coloca, por exemplo, um asterisco, você está dizendo assim, ó, pode entrar qualquer caractere antes, tá? Ou qualquer quantidade, mas aí você coloca isso aqui, entendeu? E aí você colocando isso aqui, você está dizendo, olha, eu aceito qualquer caractere antes do arroba. Cadê o arroba? Cadê o arroba? Aqui. Você faz isso aqui, a mesma coisa. Eu aceito qualquer caractere depois do arroba, tá? E ainda você pode brincar ainda falando assim,
Só que depois do arroba, e depois de qualquer caractere, eu tenho que ter um ponto. Olha aí, o ponto, tá vendo? E eu tenho que ter, depois do ponto, eu posso colocar aqui ponto .com, se eu quiser, ponto .br, mas eu tenho uma série muito grande, ponto .com, ponto .gov, ponto .net, então vou colocar só o ponto, tá bom? E depois do ponto, eu tenho que ter qualquer caractere e fecho. Isso aqui, o Axis vai entender o seguinte, olha, eu coloco assim, tá? Melhor, assim, ó, como, tá? Isso aqui é a mesma coisa que like, tá, pessoal? Mesma coisa que like, tá? O Axis vai entender o seguinte, ó, tudo bem, só pode entrar aqui qualquer informação antes do arroba, mas eu tenho que ter arroba, qualquer informação depois do arroba, mas eu tenho que ter arroba, qualquer informação depois do ponto, mas eu tenho que ter ponto, beleza? Isso aqui é aula, cara, que você não pode esquecer, tá? Dá para você brincar muito com isso aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso campo de candidato e nós vamos colocar aquela validação que nós vimos lá no vídeo, beleza? Se você não viu o vídeo, vê minha primeira aula aí. Regra de validação. Então escreva assim, ó. Então você pode até usar o construtor aqui, ó, como, tá? Opa, nós vamos usar aqui, ó, a parênteses, como, então, ou seja, o like, qualquer caractere antes do arroba, isso entre aspas, tá bom? Qualquer caractere antes do arroba, qualquer caractere depois do arroba, mas eu tenho que ter um ponto, e mais eu tenho que ter qualquer caractere depois do ponto. Pronto. É estranho, né? Mas é isso aí, ó. Tá? E aqui eu dou um OK. Ó, a expressão que você inseriu possui uma cadeia inválida. Deixa eu ver aqui. Aqui eu esqueci de fechar a minha... fechar com aspas, tá? Tem que fechar com aspas. Então, vamos fazer um teste? Vou criar um registro qualquer aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, digitei qualquer coisa aqui, ó. Vou puxar um pouquinho para o lado e vou dar um tab. Ó, já não aceitou. Então vou colocar qualquer coisa, arroba, qualquer coisa. Tab também não aceitou. Agora, ó, ponto .com. Já passou, tá vendo? Então você usa isso aqui para poder criar uma regra de validação, tá? E essa mensagem lá, você coloca assim, ó. Aí você coloca assim, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, texto de validação. Olha que legal. Você precisa, vamos colocar um texto aqui. Você precisa inserir um e-mail válido. Pronto. Vamos tentar de novo para você ver. Isso é muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Olha que legal. Olha lá, você precisa inserir um e-mail válido. Lembrando, não precisava nem inserir aqui, ó. Dou um ESC, não precisava nem colocar aspas, não. O próprio Axis já entende que essa é a minha mensagem de validação, ó. E aí você não precisa colocar você, olha lá. Então vamos colocar aqui, ó. É necessário inserir um e-mail válido. Pronto. E aí, e se eu quiser, por exemplo, evitar que tenha eu vou tentar aqui, viu, pessoal? Você coloca o OR, tá? Não, deixa eu ver se é o OR ou se é o AND. E aí você abre parênteses de novo. Vamos colocar aqui para você ver melhor. E aí você coloca assim, ó, not, ou seja, é negado. E você coloca aqui, olha, é negado, ponto vírgula, por exemplo, e fecha. Vamos tentar aqui, vamos ver o que que dá. Vamos ver se aceita aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, arroba, ponto, ó, ponto, e eu coloco um ponto vírgula. Aceitou. Não era para ter aceitado. Bom, é só um teste mesmo, tá?
deixa eu ver, e é negado. Isso aqui, deixa eu ver se a gente coloca assim, se vai funcionar. Bom, depois eu vejo esse exemplo com vocês aqui, tá? Mas aqui é só para você ter uma noção. Vamos lá, vou explicar de novo para você entender. Quando eu coloco interrogação, significa um caractere coringa, tá? Uma quantidade. Quando eu coloco um asterisco, quer dizer que eu posso ter quantidades, qualquer quantidade antes, tá? E aqui qualquer quantidade depois. Se eu definir uma quantidade específica, ele vai me restringir essa quantidade específica, tá bom? Você cuida disso aqui na regra de validação e na máscara de entrada também, tá? Mas não para esse tipo de dados, beleza? Que a máscara de entrada te dá uma quantidade de caractere específico. Se você quisesse, por exemplo, restringir isso, você fazia aqui. Então, pessoal, aqui a gente já cuidou dessa parte da validação, tá? Tem outras coisas que a gente pode aplicar aí. É necessário e-mail válido. Então, eu não preciso de VBA para poder fazer isso, beleza? Então, próxima aula a gente vai fazer os relacionamentos entre as tabelas.